Olá, meus amores, meus príncipes e princesas, como que vocês estão? Todo mundo bem, animado para mais um dia de aula? Eu tenho certeza que sim, né? Porque vocês são por poder. Vamos lá? Vamos fazer uma oração para a gente começar pedindo a bênção do Senhor para que essa aula seja muito boa. Vamos lá? Fechem as olhinhas. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, obrigada pelo seu cuidado, obrigada porque o Senhor cuida de nós, mas também o Senhor cuida das pessoas que nós amamos. Muito obrigada, Senhor. Queremos lhe pedir que o Senhor continue nos protegendo durante esse dia, continue cuidando de nós e da nossa saúde. E queremos lhe pedir também que o Senhor possa abençoar essa aula para que seja muito produtiva e que possamos aprender bastante. É isso que eu te peço e te agradeço em nome e amor de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Meus amores, página 58 ali do livro de ensino religioso, tá bom? Página 58, capítulo 25. Ele escolheu Jesus. Ele quem? Vamos descobrir? A Pro vai ler para vocês a história, acompanhem aí, tá bom? Quando Jesus esteve na terra, muitas pessoas o procuravam a fim de ouvir suas histórias ou para ser curadas. Alguns não gostavam do que Cristo falava e tentavam impedi-lo de realizar o seu trabalho. Mas também havia aquelas que ansiavam saber mais. Porém, sentiam vergonha ou medo do que os outros iriam falar. Entre eles estava Nicodemos, um líder de Israel que decidiu ter um encontro particular com Jesus, pois desejava tirar todas as suas dúvidas. Ele soube que Cristo tinha o costume de passar algum tempo no Monte das Oliveiras, descansando e orando. Decidiu ir até o local. Já era noite e as pessoas não poderiam vê-lo. Ao encontrar Jesus, Nicodemos lhe perguntou a respeito do reino celestial. Mestre, todos sabemos que Deus o enviou para nos ensinar. Jesus queria muito ajudar esse homem a entender a verdade sobre a salvação, então disse: olha só. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu o que ele queria dizer. Como uma pessoa pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus não estava falando do nascimento de crianças, mas sobre o que ocorre no coração daqueles que aceitam o Espírito Santo em sua vida. Quando isso acontece, a mudança é completa e a pessoa se transforma totalmente. Nicodemos era um homem culto, porém não conseguia entender uma verdade tão simples. Cristo explicou como os indivíduos podem mudar pelo poder de Deus. Na morte de Jesus, Nicodemos se lembrou de suas palavras, reconhecendo-o como redentor da humanidade. No momento em que muitos o abandonaram, ele se declarou seu amigo. Nicodemos ajudou a descer Cristo da cruz e depois que ele subiu aos céus, dedicou suas riquezas para ajudar na pregação das boas notícias a respeito do Salvador. Terminou sua vida pobre e desprezado pelos antigos companheiros, mas com a certeza de que encontraria Jesus novamente e conversaria com ele, como fez naquela noite. Olha só, que fé, né? Que fé que tinha Nicodemos. Então, ele que escolheu Jesus. Quem? Nicodemos. Vamos lá? Agora vocês acompanhando aí com a Pro na apostila. Ele escolheu Jesus, página 58. Nicodemos era um homem importante, desejava muito conversar com Jesus, mas tinha vergonha de procurá-lo. Certa vez encontrou-se com o mestre durante a noite, quando todos já estavam em suas casas. Depois de uma longa conversa, Jesus falou algo bastante diferente de tudo o que ele poderia imaginar. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como ele poderia fazer isso? Era um homem adulto, teria que voltar a ser bebê outra vez? Era isso? Não, segundo o que a Pro olhou para vocês a história, não era o sentido literal de nascer de novo. Era o quê? Era nascer de novo no Espírito Santo, né? Era receber ali o Espírito Santo, ser uma nova pessoa, mudar, né? Quando Nicodemos escolheu servir a Cristo, ele mudou. É como se ele tivesse nascido de novo. As vontades dele eram diferentes, as atitudes que ele tomava eram diferentes. Então, às vezes, quando tinha um conflito, Nicodemos ele não ia sair brigando, discutindo, não, ele mudou.
com Cristo ele mudou, ele ia aprender a ser mais calmo, mais tranquilo e tudo mais. Então isso é o que acontece quando a pessoa conhece a Deus, ela muda, né, de comportamento. Não tem como conhecer a Deus e continuar sendo do mesmo jeito, é impossível, certo? Então isso foi mais ou menos o que Deus quis dizer para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo, ele precisava nascer de novo no Espírito Santo, certo? Não literalmente voltar na barriga da mãe, não foi isso. Era nascer como uma nova pessoa, uma nova criatura, tá bom? Trocando ideias. O que Jesus queria dizer com nascer de novo? Já até conversamos aqui. Você gostaria de passar por essa experiência? De ser uma nova pessoa, mudar para melhor? Acho que todo mundo quer isso, né? A gente sempre tem que procurar evoluir, sermos pessoas melhores, né? Então essa mudança, né, esse nascer de novo, ou seja, tudo que foi feito ficou para trás, você é uma nova pessoa com uma nova vida. Isso é muito bom, certo? Se for para melhor, é claro. Mencione atitudes comuns de alguém que ainda não conhece Jesus e suas novas atitudes depois de aceitá-lo como Salvador. Lembra que a Pro até falou ali um exemplo de que quando alguém te fala algo para você, se você não antes do nascimento ali em Jesus, antes de mudar uma nova vida, se a pessoa brigasse com você, você ia o quê? Você ia partia para cima, brigava, falava alto, xingava, falava coisas que não eram boas. Mas depois do novo nascimento, depois de você ter nascido em Cristo novamente, de ter mudado, de ter conhecido, você conhece a vontade de Deus e faz essa vontade como uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa, você não é mais do jeito que você era. Se alguém vier brigar com você, você vai fazer o quê? Você não vai sair brigando com a pessoa, descontando na pessoa. Não, você não vai fazer isso. Você vai procurar entender a situação, né? O porquê que a pessoa tá falando daquele jeito com você. Às vezes a pessoa tá daquela forma porque ela não tá bem com ela mesma. Ela tá triste, tem alguma coisa incomodando. Então, quando você está nascido ali em Cristo, você começa a olhar as coisas de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Você fala, não, por que tá acontecendo? Você precisa de alguma coisa, né? Então você não sai brigando com a pessoa, você procura entender a situação, você demora mais em ficar nervoso, certo? Porque você aprende a controlar tudo isso, né? Domínio próprio, certo? Então coloque aí, qual foi uma situação que você, antes desse novo nascimento em Cristo, você poderia fazer e depois, como você agiria? De diversas situações. Alguém pegou uma coisa sua, o seu irmão contou para tua mãe tal coisa. Não sei, qual é uma situação, pensando nisso que a Pro conversou com vocês, o exemplo que a Pro deu, o que você poderia colocar aí de situação que você faria antes de ter nascido em Cristo, ser uma nova criatura, e depois de ter passado por isso? E aí? Coloquem aí, tá bom? Pausem o vídeo e escrevam uma resposta completa, certo? Página 59, número 2. Veja abaixo outras pessoas que também tiveram um encontro com Cristo. Como elas agiram após esse momento? Então, olha só. Nós temos a história de Nicodemos, que a gente acabou de falar. Temos a história do jovem rico e de Maria Madalena, tá? Então, o que a Pro quer que vocês façam nesse momento? Para o vídeo e vai pegar uma Bíblia. Aliás, para aula de ensino religioso já é para estar com a Bíblia aí perto, tá bom? Peguem a Bíblia e vocês vão abrir e ler cada uma dessas histórias, tá bom? Então, olha, Nicodemos, vocês vão ler em João 3, de 1 a 21, leiam e entendam a história. Em Mateus, do jovem rico, vocês vão ler ali Mateus 19, de 16 a 20, e a história de Maria Madalena, vocês vão ler o capítulo 20 de João, tá bom? Lendo tudo isso, volte pro vídeo que a Pro vai conversar com vocês sobre, tá bom? Então, pausa aí, pause e vai ler. Muito bem. Então, olha só. Vocês já leram, né? Já viram as histórias. O que você pode escrever ali? Como que essas pessoas agiram após esse encontro com Cristo? Olha lá, Nicodemos, o que ele fez? Muito bem, ele ouviu ali o que Jesus falou, as palavras de Jesus, e depois ele fez o quê? Depois ele seguiu a Jesus, certo?
Então, Nicodemos, ele ouviu as palavras de Jesus e ele o seguiu, tá bom? Foi isso que ele fez depois de ter esse encontro com Cristo. E o jovem rico? O que aconteceu com ele? Infelizmente, ele rejeitou o convite de Cristo, né? Porque Jesus falou lá para ele, olha, vende todas essas coisas, dá aos pobres, né? E depois me segue. Ele não quis, né? Então isso nos mostra o quê? Que Jesus, ele nos convida, mas aceitar esse convite ou não é a nossa escolha. Ele não nos obriga. Ele nos ama tanto que ele nos dá a liberdade de escolher, tá? Ele não quer que você o ame por obrigação, ele quer que você o ame de verdade, de coração. Então ele te dá a escolha, tá bom? Liberdade. E Maria Madalena? Ela aceitou o quê? Imediatamente o convite de Jesus, tá bom? Então ela aceitou o convite de Jesus para segui-lo, para amá-lo, para tê-lo como Senhor de sua vida, certo? Vamos lá, número 3. Olha lá a Bíblia de novo, hein? Vocês estão com a Bíblia aí, né? Não guarda. A Bíblia relata a história de indivíduos que foram transformados por Deus. Que mudanças ocorreram na vida de cada um deles? Então essas pessoas eram de uma forma, depois elas se tornaram de outra, quando conheceram a Jesus. Quais foram essas mudanças? Então vamos lá. Letra A, Paulo, em Atos 9, de 1 a 2 e de 26 a 27, fala sobre isso, tá bom? Leram aí? Então leiam, pausa o vídeo e vem com a pro. O que Paulo era? Ele passou a ser de perseguidor ao quê? De perseguidor, ele passou a ser pregador da palavra de Deus. Paulo foi um grande pregador da palavra de Deus. Então ele era perseguidor dos cristãos, até que ele teve um encontro com Cristo e passou a ser o quê? Um pregador, tá? Então olha só que mudança de vida, ele mudou completamente. Isso é nascer de novo, uma nova pessoa. Letra B, Pedro. O que Pedro se transformou ali, ó, em Lucas 22, de 54 a 57, em Atos 9, de 32 a 35, conta a história. Leiam lá. O que aconteceu com Pedro? E isso de covarde e impossível, o que ele se tornou? Também um pregador, um corajoso pregador, um grande pregador da palavra de Deus. Pedro também se tornou. Então olha só a diferença de um covarde impulsivo, fazia as coisas sem pensar, covarde, ele passou a ser um quê? Um corajoso pregador da palavra de Deus. E Moisés? Gente, Moisés, como é que foi essa mudança dele ali, ó? Fala em Êxodo 2, de 11 a 12 e Números 12, capítulo 12, né, versículo 3. Leiam aí, o que aconteceu com ele? De violento ele passou a ser o quê? Manso, gente. Então Moisés, de violento, que na Bíblia conta na história de Moisés que ele era tão violento que ele já fez coisas erradas, mas Deus fez o que com ele? Depois do encontro que ele teve com Deus, o que aconteceu? Ele se tornou uma pessoa mansa, porque ele aprendeu a ter domínio próprio. O Espírito Santo que nos dá essa força para termos domínio próprio, algo tão difícil, você se dominar. Não vou fazer isso, sim, eu vou fazer aquilo, não, eu não vou tomar cuidado. Isso, esse domínio próprio de se dominar é muito difícil. É muito difícil. Vocês já viram aqueles vídeos que os pais fazem com as criancinhas de deixar um chocolate, alguma coisa, e fala assim, ó, a mamãe vai deixar aqui, o papai vai deixar aqui, e você vai pegar só depois que o papai voltar, ou a mamãe voltar. E aí o adulto sai da sala e a criança fica com chocolate. E alguns não conseguem, vão lá e pegam, outros conseguem, se mantêm. O que é isso? É lógico, é uma brincadeira, é uma criança e tudo mais, mas é o quê? É domínio próprio, certo? Que a gente aprende o quê? A gente não nasce com esse domínio, a gente tem que aprender. E o Espírito Santo nos ajuda a termos esse domínio sobre nós mesmos. A não pecar, entendeu? A demorar a ficar nervoso, a ser manso, como Moisés se tornou. Então tudo isso o Espírito Santo nos ajuda, tá bom? Número 4,
Pergunte aos seus familiares se conhecem alguém cuja vida foi transformada por Jesus e como isso aconteceu. Escreva o resumo dessa história. Então, olha só, esse é o seu momento, tá bom? Vai lá no familiar seu e pergunte se sabe alguma história de alguém que foi mudado. Gente, eu conheço várias histórias de pessoas que eram de uma forma e quando conheceram a Cristo se transformaram assim, outra pessoa, nasceu de novo, literalmente, como Deus falou para Nicodemos que ele deveria fazer, nascer de novo, uma outra pessoa. Não parece, você fala assim, gente, você viu fulano de tal? Mudou, é outra pessoa, não parece nada com o que era. A pessoa brigava, fazia isso, fazia aquilo, e agora tá aí tranquilo, né? Então assim, a pessoa mudou quando conheceu a Cristo. Se você tem uma história dessa, escreva aí um resumo de como aconteceu esse momento, o encontro com Cristo que a pessoa teve e essa volta, essa reviravolta que deu na vida da pessoa depois desse encontro com Cristo. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra Cristo, é impossível a gente continuar da mesma forma. Ele nos transforma, o amor dele nos transforma, o Espírito Santo nos ajuda a sermos pessoas melhores, a nos controlarmos, a termos domínio sobre nós mesmos, a agirmos da melhor forma possível, a amarmos as pessoas, a nos amarmos também, né? Porque você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Se você não tem amor próprio, não dá para você amar o seu próximo. Então tudo isso é o Espírito Santo que nos ajuda, né? É o encontro com Cristo que nos proporciona. Então, olha só que privilégio nós nos encontrarmos com Cristo e nos tornarmos pessoas melhores, né? Minha oração, querido Deus, reconheço que sou pecador e sei que Jesus morreu por mim. Por favor, transforma minha vida para que eu possa ser salvo. Então, a gente tem que pedir para que Deus faça essa transformação, porque nós mesmos não temos forças para isso, só Ele. Tá bom, meus amores? Um super beijo para vocês e até a próxima aula!